Então, uma boa noite aí para vocês. Eu vou... Oi. Peraí. Eu acho que eu estava perto, É porque eu estava próximo ali. Agora, tá, valeu, Zumar. Então, olha só, vamos continuar a nossa resolução da prova, certo? Então, nós estamos aqui com a questão 8. Né? A questão 8 da prova que aconteceu em Caruaru, né, do IBAN, agora no domingo, a gente já falou sobre isso, tanto o Daí como o Everton fizeram a prova. Inclusive o Everton que mandou a prova para mim. Então veja bem, a tabela abaixo mostra o resultado de uma avaliação de matemática aplicada em uma turma do 9º ano. Ele coloca a nota, que a nota está aqui 4, 6, deixa eu só colocar aqui, 7, 8 e 10. Tá? E bota uma frequência relativa que é a quantidade, né, frequência relativa em porcentagem, que é a quantidade, no caso de alunos, né, em porcentagem que tiraram as notas. Então, por exemplo, frequência 15, né, depois a de 6, nota 6, 30, tudo em porcentagem, 25, 20 e 10%. Aí ele quer a média aritmética das notas obtidas nesta avaliação. Bom, a gente sabe que média aritmética, né, você, no caso da nota, você soma, se fosse dado as notas, né, e não a frequência relativa, você pegava o 4, só aqui, né? Nota. Qual é a média das notas 4, 6, 7, 8, 10? Então, somava as notas e dividia por 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele coloca ali, existe uma quantidade que tirou a nota 4, em porcentagem, outra quantidade, então há uma ponderação. Quer dizer, é uma média aritmética, mas com essa ponderação, daí ser ponderável. Certo? Então, Alzir, eu poderia passar aqui, por exemplo, para um número que não estivesse em porcentagem, quer dizer, logicamente, 15%, mas 15 sobre 100, 30 sobre 100, 25 sobre 100, 20 sobre 100, 10 sobre 100, poderia. Mas não há nada que eu tenha problema, né, quando eu coloco, por exemplo, 4 vezes 15, 6 vezes 30, depois eu somo a porcentagem, porque colocar 15% ou 0,15, quer dizer, logicamente tem decimal, tem uma relação com a porcentagem. Né? Simplesmente 0,15 você deixa de colocar o porcento. Então eu posso fazer 4 vezes o 15 somado com 6 vezes o 30%, mais 7 vezes o 25, mais 8 vezes o 20, mais o 10 vezes o 10, e aí eu tenho a soma das porcentagens, 15 mais 30 mais 25 mais 20 mais 10. E você tem 4 vezes 15, 60, mais 6 vezes 30 dá 180, não é isso? 7 vezes 25, 5 vezes 7, 35. 2
2, 7, 14, com 3, 17, mais 8 vezes 20, 160, mais 10 vezes 10, 100, dividido por 30 com 20, 50, né? 35 com 15, 50. Então você tem uma soma de 100, que daria exatamente os 100%. Então, você está colocando em porcentagem, isso aqui tem que dar os 100%. Olha, basta você dividir isso aqui, tá? Ou encontrar essa soma. Você tem 180 com 60, 240, 160 com 100, 260, com 175. Então, 5, 6 e 4, 10, 17, 2, 4, 5, 6, 675. 675, né, sobre 100, né, dá 6,75. Deixa eu ver aqui se tem resposta dele, né? Espera só um pouquinho, gente. Dá, só para ver aqui, porque eu botei porcentagem. Então, deixa eu ver a foto aqui, porque eu não tive muito tempo de olhar essas questões. Então, a média aritmética das notas nesta avaliação, né, como ele não está pedindo em porcentagem, quer dizer, logicamente, é a média da nota, então é 6,75 dividido por 100, você tem 6,75. Então essa é a média aritmética das notas. Gente, eu acho muito interessante, deixa eu fazer aqui uma fala aqui, porque eu não, acho que nessas aulas eu não falei isso, e às vezes cai. Aquela questão de média aritmética, que pode ser ponderada ou simples, a questão da moda e da mediana. Eu vou fugir um pouquinho aqui, né, e entrar aqui com exemplo. Por exemplo, vou botar alguns números aqui. 1, 2, não, 1, sei lá, 4, 10, 3, 5, não sei, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, não botei 8, deixa eu inventar aqui, 8 e 10, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pronto. Vamos supor que eu tenho aqui uma representação de dados de um certo fenômeno, né? Não precisa ser só nota, quantitativo lá. E aí eu quero a média aritmética, então você somaria 1 mais 4, mais 10, mais 3, mais 5, mais 3, mais 8, mais 10 e dividiria pela quantidade, ele sabe, é mais simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem, tem a média. Agora, para achar a moda e a mediana, é interessante, não, é necessário que eu coloque isso aqui em ordem crescente, tudo por conta da mediana, né? Então, veja bem, eu tenho 1, depois eu venho com 3, né? Depois eu venho com 3, porque repete, é verdade? Depois eu venho com 4, depois eu venho com 5, depois eu venho com 8, eu botei 2 10, né? 10 eu não queria botar 2 10 não. Tá, mas tudo bem, pode botar até 2 10, agora já foi para mudar. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, o que é, por exemplo, a moda, né? A moda é aquilo que se repete, né? Eu estou dando aula lá, até comentei nas outras aulas, a moda é aquilo que estou na moda, está sempre todo mundo usa igual. Então, para não esquecer, é aquilo que se repete mais, né, evidente. Mas veja que o 3
e o 10 estão repetindo igualmente. Então aí seria chamado bimodal, né? No caso, a moda seria 3 e 10. Se aqui não repetisse, fosse, por exemplo, 9 e 10, então a moda seria 3. Mas quando tem duas, a moda é aquilo que se repete mais. Não é a Alzira. É o que se repete mais. Mas essas duas estão repetindo duas vezes. Né? Por exemplo, se eu tivesse aqui um 3, então a moda seria 3. Exemplo. Né? Aqui eu não sei, aqui é o número 4. Agora, a mediana é o que está no meio. Então, eu botei par, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu botar, por exemplo, 4 e 4 de um lado, eu não tenho esse termo do meio, né? O termo do meio só cai quando você tem um número ímpar de dados. Aí seria a mediana. Mas quando tem par, né? Veja, aqui tem 3, aqui tem 3 e eu tenho 2 carinhas no meio. Aí a mediana seria a média aritmética desses dois, quer dizer, 5 mais 4, 9, dividido por 2, 4,5. Por que eu estou falando isso? Porque está caindo também. Eu veio uma luzinha agora, que eu acho que nas nossas aulas, que já está aí, já passando já mais de 3 meses, eu acho que eu não fiz nenhum comentário sobre essa informação. Tá? Quando caiu isso aqui, que é a média desses dados, então não esquecer o que é moda, o que é mediana. Volta e meia está caindo. Bom, ontem eu coloquei uma informação que eu recebi, né, de concurso que está lá em Japeri. Japeri é longe, Japeri eu acho que não paga bem, eu não sei, mas de qualquer maneira está aí. Eu coloquei, vai abrir, e vai abrir mesmo, né, porque já tem a informação disso. E o IBAN é que vai fazer. O IBAN está fazendo todos os concursos nível de Brasil. Eu sempre estou colocando aqui uma situação, ou aqui nos outros grupos que eu tenho, que a gente precisa ter um emprego público. Então, cuidado com as escolas particulares. Por quê? Para quem vai ser só quem é professor. Porque amanhã ou depois, se você não sorriu lá para o diretor, uma situação qualquer, isso é metafórico, você está fora. Então, é sempre bom ter um emprego público. Às vezes ganha pouco, logicamente você tem que ver tudo que facilita para você. Japeri é longe, então tudo bem, mas procure fazer um emprego público. Então, olha só, na questão 16 eu não sei exatamente. Bom, é isso. Eu lembro quando eu entrei para o Estado, aí eu tinha 2 matrículas, uma opção de coisa, passei para o município, tinha 3 matrículas, aí cortei do município. Trabalhar com criança é complicado. Mas você ganha pouco, etc. Olha, eu vou dizer, graças a Deus, hoje sou aposentado do Estado, trabalhei 31 anos no Estado, entrei novinho no Estado, me aposentei novo, e tenho lá o meu salário. Então, é um salário razoável que me ajuda no sustento. Então, acho que tem que pensar sobre isso. Tá bom? Fica a dica. Então, olha só, demonstra-se que, então, outra questão. Questão 9. Eu não sei se vale, se o que eu estou falando para vocês, não sei se ajuda, mas estou falando. Demonstra-se que 1 que multiplica 1 fatorial mais
2 que multiplica 2 fatorial mais 3 que multiplica 3 fatorial mais pontinho, pontinho, mais n que multiplica n fatorial é igual a n mais 1 fatorial menos 1. Para todo n diferente de zero, pertencente ao conjunto dos números naturais. Portanto, a expressão, então ele dá uma expressão. Deixa eu botar aqui essa expressão aqui. 50, não, aqui mesmo. 50 vezes 50 fatorial mais 51 vezes 51 fatorial. Isso. Mais 52 vezes 52 fatorial. Mais pontinho, mais 100 vezes 100 fatorial é igual a... Aí ele bota lá as respostas, depois a gente vê. Então veja só, gente. Ele faz uma afirmação. 1 que multiplica 1 fatorial, mais 2 que multiplica 2 fatorial, mais 3 que multiplica 3 fatorial, mais pontinho, mais n que multiplica n fatorial. Veja que está sempre assim, ó, um número vezes o número fatorial. 3, 3 fatorial, 2, 2 fatorial. Ele disse que isso aqui, tá, é n mais 1 fatorial menos 1. É uma verdade. Se você parar aqui e colocar ali, você vai ver que vai dar. Mas ele faz de uma forma generalizada. Aí ele quer saber, com essa informação, quanto que vale isso aqui. Vocês estão aí, estão olhando. É uma questão interessante, mas tenha-se rapidamente uma visão do que pode ser feito. O n é o 100. Tá, e daí? Então, olha só, peraí. É Kelly que está falando? É Kelly. Não, peraí. Deixa... É que eu não entendi bem o que você fez. Fala novamente. Eu estou com uma visão um pouquinho, acho que diferente do que você falou, mas sei lá. Essa daqui, n menos 1. Isso. N mais 1 fatorial menos 1, né? Último termo aqui. Sim. Deixa eu... Tá certo. Não, Kelly, tá certo, você tá certo. Deixa eu aqui matucar uma coisa aqui. Espera aí, só um pouquinho. Eu acho
prática é exatamente o que você fez. Então, olha só, eu vou pegar 1 vezes 1 fatorial, mais 2 vezes 2 fatorial, mais 3 vezes 3 fatorial, mais, como aqui é 50, tá certo? Eu vou começar do 1 e até um cara anterior a esse. Tá? Eu vou botar 49 vezes 49 fatorial. Por quê? Eu estou colocando assim, eu peguei isso aqui e fui até o 49 vezes o 49 fatorial. Agora eu vou completar com esse aqui, ó, mais 50 vezes 50 fatorial, mais 51 vezes 51 fatorial, mais 52 vezes 52 fatorial, mais pontinho, mais 100 vezes o 100 fatorial. Isso que está aqui é isso que está aqui. Porque ele começa do 1 e vai até um carinha lá. Só que esse carinha é 100. Então, isso tudo é 100, que seria o último, que multiplica 100 mais 1, perdão, porque olha aqui, ó, esse cara mais 1, esse cara mais 1, fatorial, 100 mais 1. Esse cara, 100 mais 1, fatorial, menos 1. Então, tudo isso aqui é aquilo ali, seguindo o que está aqui, que é 101 fatorial menos 1. Olha, se eu quero isso, se eu quero exatamente isso aqui, então, isso que está aqui, certo? Eu vou chamar aqui de uma letra para não K, isso aqui será uma coisa, K é igual o que está aqui do outro lado, ou seria tudo isso somado com K. Ah, Zé, mas eu quero quem é K. Então K é... Ah, tá. Aí eu vou perguntar para vocês, seguindo essa lógica não, seguindo essa informação, quem é esse cara aqui? 1 fatorial, mais 2, até 49. Quem é esse cara? Quem é essa soma? Kelly, fala você. 1 dá 49, 49 fatorial. Quanto que é isso? Pela lei. Liz, Luciano, Bruno, isso aqui está indo até 49 vezes 49 fatorial. Eu quero escrever isso com esse resultado. Como é que eu escrevo aqui? Mais 1 fatorial menos 1. Perfeito. Então, tudo isso aqui é 49 mais 1, que é 50 fatorial menos 1. Tá certo? Que é 50 fatorial menos 1. Ora, eu quero K. Então, o meu K é igual. O meu K é igual. O que está do outro lado, que é 101 fatorial menos 1, né, que é isso aqui, ó. Passo isso para lá, porque isso aqui é um resultado, passo para o outro lado.
Então, 101 fatorial menos 1, menos isso que está aqui, que é 50 fatorial menos 1. Então, isso aqui dá 101 fatorial menos 1, menos 50 fatorial, menos com menos dá mais 1. Corto menos 1 com mais 1 dá 101 fatorial menos 50 fatorial. 101 fatorial menos 50 fatorial. Foi isso, Kelly, que tu achou? Foi. Então tá perfeito. Tá perfeito. Parabéns. É isso. Eu procurei fazer assim porque bom, tem solução. Vários. Vocês entenderam, gente? Alguém quer que repete ou está entendendo? Ficou difícil, gente? Fala para mim. Mas quer que eu volte ou não? Tá? Então tá bom. Depois na aula gravada, então tenta fazer na aula gravada. Tenta ver, tá bom? Pode ser, Bruno? Não. Indução é um problema diferente. O que é uma indução? Você testa para zero, tem que ser verdadeiro em zero, supõe ser verdadeiro para n, e se é verdadeiro para n, mostrar que é para n mais 1. Isso aí é o chamado método da indução finita. Agora, isso aqui não tem, é mais para o superior, nível mais elevado, é problema de indução. Né? Mas aqui não, aqui eu não estou vendo indução. É um probleminha interessante, tá? Que eu assim, não é um problema dificílimo não. Você só tem que ter uma ideia que eu te falei. Você, veja só, ele dá uma lei de formação, mas veja que isso aqui, você não pode usar do jeito que está, porque do jeito que está aqui, ele começa do 1, ó. 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Aqui ele começa do 50. Então o que eu fiz? Para usar essa lei, eu comecei do 1. Por quê? Eu comecei do 1 e fui até o 49. Por que você foi até o 49? Porque ele quer isso aqui, ó. Começando do 50. Agora, do 1 até o 49, eu uso isso aqui, ó. Por quê? Porque esse n passa a ser 49. 49 fatorial. Então, na hora que eu for, quando eu colocar isso, usando isso aqui, ó, veja, o n é 49, então entra 49, somado com 1, fatorial menos 1, foi o que eu botei aqui, ó. O n, olha o n, 49 mais 1, fatorial menos 1. Então, 49 dá 50 fatorial menos 1. Então, tudo isso é 50 fatorial menos 1, somado com isso que ele quer saber. É isso que ele quer saber. Ah, Alzir, beleza. Mas eu sei também que se ele começar do 1 e for até o 100, esse resultado todo é 100 mais 1 menos 1, que é 101 menos 1. Então, essa é uma equação. Isso aqui que eu quero saber, que eu chamei de K, é igual o que está do lado de cá, menos isso aqui. Só que isso vale 50 fatorial menos 1. Então, isso que está aqui é 101 fatorial
menos 1, subtraído de 50 fatorial menos 1. Cuidado, tem que botar entre parênteses. Aí você vai ficar 101 fatorial menos 1, menos 50 fatorial, menos com menos passa a ser mais 1. Olha esse menos 1 com mais 1 cortando e sobra 100 fatorial menos 50 fatorial. É interessante. É uma questão interessante. Tem questões bonitas, eu acho essa interessante. Bom, seguindo aqui, o que tem de novo? Bom, tem uma outra questão que ele diz assim, considere a equação a seguir. Então vamos fazer essa. Está seguindo a sequência mesmo da prova, tá? Olha só, ele dá a seguinte questão. Ele dá assim, 5 elevado a 2x mais 4, que multiplica 2x mais 10, menos 10, 3x mais 2, vezes 5, x menos 6 igual a 0. A raiz dessa equação pertence ao seguinte intervalo. Então ele quer encontrar a raiz. O que é a raiz? A raiz é x. Ele quer saber quem é x. A raiz é a solução. Alguém tem dica? Um produto, 5 vezes 5 elevado a x mais 4, 2 elevado a x mais 10, menos 10, 3x mais 2, vezes 5x menos 6. Tá. E aqui? Ah, também. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu estou vendo aqui. Olha só. Vamos imaginar que eu tivesse isso aqui, 5, 2x mais 4, andar mais rápido, 2 vezes 2 elevado a x mais 10. Isso aqui eu não posso multiplicar e levar porque isso é diferente. Isso aqui eu vou passar para o outro lado. 10 elevado a 3x mais 2 vezes 5 elevado a x menos 6. Que era menos, passo para lá, mais. Agora tem um detalhe. Aqui existe um produto de 5 vezes 2, 5 elevado a isso, 2 elevado àquilo. Se eu escrever isso aqui como 5 elevado a alguma coisa e 2 elevado a alguma coisa, isso só vai ser verdadeiro se os expoentes de 5, da base 5, e os expoentes da base 2 forem iguais. Por exemplo, você tem uma situação assim, ó, 2 vezes 3. 2 vezes 3. Por exemplo, aqui tem um número, 2 ao quadrado, aqui 3 ao cubo. Isso só vai ser igual, quer dizer, necessariamente igual, se aqui for 2 e aqui for 3. Os fatores são iguais. Então, para que seja igual esse expoente, aqui tem que ser igual esse expoente. Aqui eu botei por uma cara, botar
2 a quarta, 3 a quinta, por exemplo. Aqui tem que ser igual, quer dizer, que eu digo isso, 4 por 4, 5 por 5. Tá certo. Olha, pensando nisso, eu vou fazer assim. 5, 2x mais 4 vezes 2x mais 10 igual. Vou abrir esse 10 em 2 vezes 5. 2 vezes 5 elevado a 3x mais 2, que é 2 elevado a 3x mais 2 vezes 5 elevado a 3x mais 2. Isso aqui, expoente é igual, isso é 2 vezes 5, 10 elevado a 3x mais 2. Vezes 5 elevado a x menos 6. Então, o 5, 2x mais 4, que multiplica 2x mais 10, é igual. Eu vou pegar o 5 aqui. Ó. O 5, repito a base e somo os expoentes. 3x mais x dá 4x, menos 6 mais 2 dá menos 4. Vezes esse cara, 2 elevado a 3x mais 2. Então, só pode haver um x. Só pode haver um x. E aí, você pergunta, peraí, basta igualar, porque vai ter que dar o mesmo resultado. Basta eu igualar esse cara, que é expoente de 5, com o expoente de 5. Porque se eu igualar o expoente de 2 com o expoente de 2, vai dar o mesmo valor. Quer dizer, o mesmo valor para x, que eu quero dizer. Então, só para vocês terem ideia aqui, ó, 2x mais 4 igual a 4x menos 4. Tá? Então, passa esse cara para lá, 2x menos 4x dá menos 2x. Passo para cá, menos 4 com menos 4 dá menos 8. O x dá 4. Agora, veja só, se o x for 4, dá 14. Se o x for 4, dá 14. Então, se eu quiser fazer aqui, ó, passo para cá, x menos 3x dá menos 2x, 2 menos 10 dá menos 8, olha, a mesma coisa, x igual a 4, quer dizer, basta fazer com expoente. Então, a resposta é x igual a 4. Então, espera só um pouquinho, para você me dizer como é que você fez. Ele manda botar intervalo, não é isso? Intervalo, qual é o intervalo aqui? Que tem o 4. Menos 4 a menos 2 está fora, menos 2 a 0, letra D. A letra D, ele diz assim, ó, está nesse intervalo, e é verdade. 2 e 4 fechado. Então, nesse intervalo, o 2 está fora, o 4 pertence ao intervalo, então o 4 está aqui, exatamente nesse intervalo. Fala, Kelly, então como é que você fez? Tu abriu tudo? Três mais 12? Tá certo. Talvez acho que andou mais um pouquinho, não? Será? Não, é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Trabalhosa, é verdade. Tá ótimo, Kelly, parabéns, tá certo.
outra questão aqui. Uma outra questão. Observe a expressão a seguir, a 11. Deixa eu ver essa 11 aqui. É igual a meio cosseno de 18 graus mais raiz de 3 seno de 18 graus. Ele quer quanto vale E. Beber uma água aqui, gente. Gente, me dá dica. Complicado. Fez, Kevin. A turma não teve tempo. Boa. A rapaziada toda aí, Bruno, também não pegaram a questão, né? Talvez, porque foi muito em cima. É. Não vai esquecer. Trigonometria não vai esquecer. Meio, eu posso estar pensando numa situação seguinte. Esse cara aqui tem a ver com o cosseno seno. Se eu botar alguma coisa aqui e alguma coisa aqui, eu de repente posso estar caindo um arco soma ou diferença. Deixa eu pensar no seguinte, se eu pegar esse meio e multiplicar por cosseno de 18, eu tenho meio cosseno de 18. Se eu pegar o meio e multiplicar aqui, eu tenho raiz de 3 sobre 2 seno de 18. Certo? Bom, não tem como resolver isso, não tem. Porque aqui aparece o cosseno do complementar. Cosseno do complementar, 90 menos 18, 10 tira 8, 2, dá 72. Ah, eu podia botar raiz de 3 sobre 2, cosseno de 72. E aí? Cosseno de 18, cosseno de 72, somado não tem como. Não tem. Então foge desse negócio de complementar. Então tem que usar uma malandragem aqui, que é a seguinte, vamos lá. Meio é cosseno. Cosseno de 60. Mas se eu botar cosseno de 60, eu fico com cosseno. Se eu botar seno, eu fico com seno. Só que cosseno, seno e seno não dá, porque seria cosseno de A mais B. Só que aqui é menos. Deixa eu pensar aqui. Cosseno de A mais B tem que saber, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Agora, cosseno aqui é mesmo. Agora, seno de A mais B. Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A.
aqui é seno, cosseno, aqui é seno, cosseno. Não pode ser cosseno, cosseno, porque aqui é mais. Então eu tenho que enfiar um seno aqui. Só que o meio é seno de quem? Seno de 30. Porque seno de 30 é meio. Cosseno de 18. Mais. Aqui eu tenho que botar um cosseno. Raiz de 3 sobre 2 é cosseno, matou. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 18. Arco, soma. Veja. Seno A, cosseno B. Mais seno B, cosseno A. Podia botar assim, ó. Seno de 18, cosseno de 30. Seguindo o que está ali. Tá. Obviamente, eu botei esse cara aqui para depois. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. O que é isso? Isso é o seno de 30 mais 18. Seno de 30 mais 18 é o seno de 48 graus. É a resposta. Isso aqui é seno de 48 graus. Nossa. Vou até sentar. Certo. Tem essa resposta. Tem resposta. Seno de 48. Tem letra A. Perfeito. Letra A. É a resposta. Quer dizer, foi o que a gente encontrou. Problema difícil, eu acho. Não é fácil. Não é fácil. Quer que eu volte? O resto não, perdão. Os outros, desculpe. Os outros é Bruno, tal. Bruno, Liz, Luciano, Josimar. Josimar está quieto hoje, não fala. Tá bom? Tá bom. Vou fazer mais um, então. Vamos lá. Questões. Olha o IBAN. O IBAN, o que o IBAN é, tá? Então agora nós vamos para a seguinte questão. Espera aí só um pouquinho. Olha só, as equações de segundo grau. Ele dá duas equações. Que questão é essa, gente? Questão 12. Então ele dá duas equações do segundo grau. Ele bota aqui 2p mais 3 x ao quadrado menos p menos 2 x mais 5 igual a zero. E dá uma outra equação, que é 3 menos k x ao quadrado mais k mais 1 x mais 10 igual a zero. Diz que tem raízes iguais. Raízes iguais. Ele quer qual é a soma de P mais o K.
Vocês me dizem, gente. Ah, arrisca. Não, tá, eu acho que dá. Se você fizer o produto das raízes, que seriam iguais, né? Ele está dizendo que as raízes são iguais. Não, as raízes são iguais. Então, você teria x ao quadrado p menos 2. Não, o produto dá 5. Né? E a soma, o produto dá 5. E a soma dá p menos 2. Não, mas aqui tem que. Aqui teria que dividir tudo, porque para acontecer isso, ela só acontece quando esse termo primeiro é 1. Então, para que isso aqui fique 1, eu teria que dividir por isso e por isso. Não sei, eu estou achando que vai complicar. Pode, mas dá mais trabalho. Eu vou partir, eu acho que de uma seguinte premissa. Se duas equações, elas têm, por exemplo, vou colocar uma coisa aqui para vocês, olha só. Você tem essa equação aqui, 2x ao quadrado menos 3x mais 4 igual a 0, porque tem uma raiz. Vou perguntar, se eu multiplicar essa equação toda por 2, multipliquei toda por 2, essa nova equação tem as mesmas raízes? Eu tenho uma equação, multipliquei toda a equação, aqui é 0, 2 vezes 0 dá 0. Peguei, multipliquei por isso, por isso e por isso. Essa equação tem a mesma raiz dessa aqui? Gente, fiz uma pergunta para vocês. 2x igual a 8. Se eu multiplicar essa equação por 3, 6x igual a 24, tem as mesmas raízes? Sim. Se você multiplicar uma equação por um número, a nova equação tem a mesma raiz. Quando você multiplica o primeiro membro por um número, multiplica o segundo membro pelo mesmo número, ou divide pelo mesmo número, tem a mesma raiz. Não, tanto faz, tanto faz, qualquer grau. Se você multiplicar, quando você tem a equação de segundo grau, e você quer encontrar as raízes, não esquece a história de fazer gráfico, porque é evidente, se você simplificar uma lei do segundo grau, o gráfico altera. Se você multiplicar uma lei do segundo grau por menos 1, o gráfico muda de concavidade, ora para cima, ora para baixo. Agora, as raízes, que são os zeros da função, onde ela corta os x, elas não se alteram. Então, eu estou falando só de raiz. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha só, aqui é 5, aqui é 10. Isso não pode ser igual. Porque para que se tenha as mesmas raízes, aqui teria que ser 10. Eu estou pensando, aqui teria que ser 10. Ah, tá, aqui é 5. Mas quem me garante que isso aqui é k mais 1 sobre 2? Podia até botar. Mas eu vou usar, acho que eu vou usar o seguinte, olha só, eu vou multiplicar esse cara todo por 2. Deixa eu começar a pensar aqui. Porque esse 5 aqui
Então, se eu multiplicar aqui por 2, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 vezes 2, 4p, mais 2 vezes 3, 6, x ao quadrado, menos, vou pegar esse 2 e multiplicar isso aqui, dá 2p menos 4, que é esse 2 multiplicado por isso, mais x, né? Mais o 2 vezes 5, que dá 10, igual a zero. Agora, aqui eu vou deixar 3 menos k, x ao quadrado. Agora aqui, como aqui é menos, eu vou fazer assim, ó, menos, para ficar aqui menos, e aqui eu vou botar menos k menos 1. Por quê? Menos com menos dá mais k, menos com menos dá mais 1. Não tem problema, mais 10 igual a zero. Olha, o que acontece se elas têm a mesma raiz? Pô, se esse cara for igual a esse, eu estou impondo condições. Se esse cara for igual a esse, e esse cara for igual a esse, e o 10 igual a 10, então tem a mesma raiz, pô. Igual, mesma equação. Então, o que eu estou tentando fazer é arrumar para que isso aqui fique igualzinho, uma com a outra. Ora, mas Solzinho, isso aqui não é igual. 4p mais 6 não é igual a 3 mais 4, mas eu vou impor a condição de ser igual. Então, olha só, 4p mais 6 tem que ser igual a 3 menos k. E, que é menos e menos, 2p menos 4 tem que ser igual a menos k menos 1, já que isso aqui é igual. Então, cai no sistema. Com certeza, se eu encontrar o p e o k aqui no sistema, é exatamente o p e o k que vai fazer com que isso aqui fique igual. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou usar aqui uma historinha aqui que é mais interessante. Olha só, 4p, passo para cá, mais, não, 4p mais 6 menos 3 é igual a menos k, tá? Deixei o menos k aqui e botei 4p mais 6 menos 3. E aqui eu botei 2p menos 4 mais 1 igual a menos k. Então, ficou menos k e menos k. Se esse cara é igual a esse cara é igual a esse, então eu posso afirmar o quê? Eu posso afirmar que 4p mais 6 com menos 3 mais 3 é igual, porque aqui tem menos e menos, não vou multiplicar por menos 1. Tá? Menos e menos. Então isso aqui é igual, então isso aqui tem que ser igual. 4p mais 6, 6 menos 3 dá 3, igual a 2p menos 4 mais 1 dá menos 3. Então, como é que eu acho o p? Passo 2p para cá, né? Vai ficar 4p menos 2p, e aqui menos 3, menos 3. Ao z, 4 menos 2 dá 2p igual a menos 6. P igual a menos 3. Então, eu encontrei o P. Se eu encontrei o P, né, eu posso aqui encontrar o K aqui, ó. Fazendo aqui, ó. Isso aqui é menos K. 4 vezes o menos 3, aqui é mais 3, né? Mais 3 igual a menos K. 4 vezes menos 3 dá menos 12, menos 12 com mais 3 dá menos 9, menos K, K igual a 9. Então, eu encontrei P igual a menos 3, K igual a 9, ele quer P mais K, ou K mais, ele quer P mais K. Ora, P mais K é 6. 9 menos 3 dá 6. É a resposta. Vamos ver qual é a letra aqui.
Item 6, letra A. Letra A. Letra A. Tá bom? Alguém tem dúvida, gente? Não acho um problema tão difícil não, assim. Não é imediato, mas eu acho que dá, tem que ter... A grande questão, às vezes, é a habilidade, né? Você perceber, ter um conhecimento amplo e perceber algumas coisas, né? Logicamente, aqui não tem fórmula, não tem que usar nada. Ele tem conhecimento de equações para poder encontrar ali. Hoje à tarde eu dei aula quase a tarde toda, fico um pouco cansado, gente. Ninguém tem culpa disso. Olha só. Uma agência de automóveis possui em estoque N carros. Isso é questão 13. Uma agência de automóveis possui em estoque N carros. Então tem N carros. Eu estava vendo também, isso é complicado, por exemplo, abriu, mas acho que é em Brasília, eu não entendi bem, eles chamam de técnico educacional, mas aí qualquer curso superior pode fazer o concurso, mas é engraçado, acho que é diferente, não sei se é uma nova profissão, técnico educacional, a prova consta de algumas disciplinas, ou melhor, alguns conteúdos que não é só, por exemplo, matemática, qualquer um pode fazer. Mas é assim, é um salário legal, mas eu acho que para a gente não é o caso. Estava vendo que abriu. Uma agência de automóveis possui em estoque N carros. Sobre estes carros, é verdade que acontece o seguinte, olha só. 50% de cor prata. 25% tem motor 1.0. 1.0. Parece que fugiu aqui. 13. 17%, ficou meio apagado aqui. 17% de cor preta são de cor preta e possuem motor 1.0. Então 17% é de cor preta e possui. Oi. E possui, peraí. Vocês estão vendo aí? Então me ajuda aí porque ficou meio apagado. Lê para mim então. Aqui é 12, é porque eu não consegui, ali para mim apagou porque eu bati uma foto rápida, não consegui. Tá, e aqui o Josimar, o que mais? Lê aí para mim. O que ele quer?
probabilidade do carro não ser prata e nem 1.0. Nem 1.0. Tá. Probabilidade do carro não ser prata e nem 1.0. O problema disso aqui tem diagrama. Uma parte, duas comuns. Então, olha só, o problema é aquele probleminha famoso que cai em prova, como caiu, e vai cair outras vezes, caiu já em vários concursos. Então, olha só, você começa pela parte, essa quantidade aqui é de cor prata, essa quantidade aqui é o carro 1.0. Ele diz que 12% é de cor prata e possui motor 1.0. 12%. Eu vou botar 12% do N carros. Como 12%, se eu dividir por 100 dá 0,12, eu vou botar aqui é 0,12N. Tá? Em vez de botar 12% de N, eu botei 0,12. Por que 0,12? Porque é 12 dividido por 100. N, número de carros. Agora, 50% é de cor prata. Então, tudo isso aqui, não interessa que esse cara é 1.0, ele é de cor prata. Como eu já disse que 0,12N é de cor prata, então eu tenho que subtrair 50%, que é 0,5N menos 0,12N. É o cara que está aqui, lá de cá, que é 50 de cor prata, tira esses caras que já disse que era de cor prata, não interessa que é 1.0, é de cor prata. Agora, o cara que está aqui é motor 1.0, mas esse cara também é motor 1.0, ele é prata, não interessa, é 1.0. Então você tem que pegar 0,25, que é 25%, subtrair 0,12, 0,25N menos 0,12N. Gente, me ajuda aqui. 0,50, porque aqui é 0,50. 0,50 menos 0,12 dá quanto? 0,38, me ajuda. Aqui, 0,25 menos 0,12 dá 13, né? 0,13N. Muito bem. Olha, esses caras, veja, a probabilidade do carro não ser prata e nem 1.0. Se ele não é prata e nem 1.0, ele está aqui, está fora. Ora, as porcentagens, porque isso ali é porcentagem, né, veja, olha só, 50. Se eu somar aqui, melhor, né? Se eu somar aqui 0,38, que é o cara que está aqui, somado com 0,12, que é o cara que está aqui, e somado com 0,13, tudo de N,
mas aqui em porcentagem, tá? Esses caras aqui, 8, 9, 10, 13, 3, 1, 4, 5, 1, 6, 0,63N são os caras que estão aqui. Lógico que o que tenho aqui, que não está fora, em percentual eu tenho que tirar de 100. Então, eu vou ter que botar 100N, que seria tudo, né? Menos 0,63N, que é igual 10 tirar 3, 7, 9 tirar 6, 37, aliás, aqui não seria 100, seria 0,10. 0,100, né? Seria exatamente, né, o 0, seria 0,100, que é o 100%. Então você tem 100 menos 63, se você quer pensar em porcentagem, porque aqui é 63%. E aqui tudo é 100%. Então você tem 37%. Oi? Espera aí. Só um pouquinho. Opa. Vê se melhorou, gente, porque é engraçado só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Eu olhei que a bateria está fraca, mas eu estou com o carregador, pô. Não entendi. Voltou? Voltou, gente? Voltou. Então, olha só. Aqui eu tenho 100 menos 63, que é 37%, que é 0,37. Então, esses caras que estão aqui é 0,37N. Certo? Ele diz assim, qual é a probabilidade do carro não ser prata e nem 1.0. Como é que eu faço essa probabilidade? A probabilidade é o espaço amostral, está aqui embaixo, é verdade. E aqui o evento. O espaço amostral é tudo. É tudo. Qual é a probabilidade? Porra, tudo é 100, né? Porque eu tenho aqui, seria 100, seria a quantidade. E o que eu tenho aqui em termos de quantidade, não em porcentagem agora, é 37 aqui, que seria 37% em cada 100. Então o evento tem 37, que é a probabilidade de 37%. Porque quando eu faço tudo isso aqui, se eu somar 0,38 com 0,12 com 0,13 com 0,37, vai dar, eu botei, em vez de botar porcentagem, eu vou botar assim, eu botei 38%, 12%, 13%, 37%. Então, no total de 100, que é tudo, eu tenho 37. Então a probabilidade é 37 sobre 100, que é 37%. Você sai pela tangente ali, mas tem resposta. Tem resposta? O meu apagou. Vê para mim, Zismar, se existe 37%. Letra C, acredito que a gente acertou. Letra C. Opa, gente, olha só. Até está um pouquinho mais cedo, 20, quase 20h50. Pedir licença a vocês, dar uma parada, tá bom? Gente, hoje
Acho que foi muito exigido hoje, tá bom? Vamos refazer essas questões, vou deixar aí com vocês, vou botar a aula aí já, daqui a pouco, tá bom? E vamos continuar, porque é interessante a gente estar vendo esse tipo de questão, para a gente ter noção como é que está, ou como é que estão as questões de concurso. Então é novo, o IBAN está aí. Se abrir concurso, provavelmente vai ser o IBAN. Então está aí, para vocês terem ideia, noção aí do grau de dificuldade, né, que está fazendo. A mesma de Japeri. Então, para quem está querendo fazer prova de Japeri, já vai, sabe que é essa banca. É uma caixinha de surpresa, a gente já falou isso, ninguém sabe que pode cair, mas o que a gente tem que fazer é exercitar, procurar estar trabalhando com essas questões, variando. Você vê, eu não tinha esquecido dessa história agora. Moda, mediana, não caiu aqui, mas sei lá, de repente cai. Então, lembrando de alguma coisa, a gente vai falando. Um abraço então, gente, até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite para todos. Nada, boa noite. Boa noite. Tá. Josimar, bateu foto? Tirou? Falou, meu secretário. Falou. Tá legal, valeu. Tchau. Falou, obrigado, Josimar.